Muito bem, abra sua Bíblia comigo em Gênesis 41, versículo 5. Aproximadamente há uns 2 anos atrás, eu toquei nesse assunto aqui e alguém veio perguntar se eu ainda tinha esse estudo. Realmente eu apago todas as mensagens, reflexões que eu mando, eu apago porque para não pesar aqui no celular, eu nem salvo no Drive, eu apago, nem faço uma pasta. Mas, como foi pedido, eu quero traçar aqui algumas linhas para nós termos aqui uma ideia sobre 5 grandes verdades a respeito das espigas. 41:5 de Gênesis. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Isso aqui foi o grande sonho que Deus deu a Faraó e que José interpretou. E aqui, de uma maneira concisa, eu quero falar-lhes sobre algumas revelações, 5 grandes verdades, 5 grandes revelações que nós temos aqui para o nosso aprendizado, para o nosso ministério, para o nosso dia a dia, para a nossa vida como cristão, como pai, como mãe, como filho. Primeiramente, a primeira revelação que temos aqui é que essas espigas eram resultados de um sonho. As 7 espigas de trigo foram vistas por Faraó em seu sonho. E tempo depois, o sonho se tornou uma grande realidade. Os frutos e resultados de hoje, o são isso, são colheitas dos sonhos passados. O grande problema é que muitos querem colher o que nunca eles sonharam. Muitos querem usufruir do sonho alheio. Faz como o Faraó, sonho que Deus lhe deu e dê valor ao sonho que Deus te dá. Se não souber o que quer dizer, peça para alguém te explicar, como o Faraó pediu a José. Porque sonhos não são enigmas, sonhos é a chave que abre a porta do sucesso. Precisamos sonhar alto. Deus ainda fala através de sonhos. Ana sonhava com um filho na sua vida. Abraão sonhava com a cidade celestial. Martin Luther King sonhou com os Estados Unidos livre do racismo. Santos Dumont sonhava com um homem voando. Henry Ford sonhava com cada americano com um carro na sua garagem. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? A segunda revelação que temos aqui eram 7. Quando a Bíblia fala de 7, ela está falando da perfeição, da plenitude e da completude. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. 7 igrejas, 7 anjos, 7 cartas, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 trovões, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 ais. Antes de fazer qualquer coisa, veja se é perfeito aos olhos de Deus e que vai cumprir para o teu melhor. Deus ama a perfeição em tudo o que fazemos. Você está me entendendo? Vai pregar, não procure ser o melhor, mas dê o seu melhor. Vai ensinar, não procure ser o melhor ensinador, mas procure ensinar o melhor. Faça tudo com perfeição, porque o número 6 nos representa, mas nós fazemos dentro do campo do número 7 da perfeição, porque nós estamos ligados com Cristo. Dê perfeição aos seus estudos, às suas meditações, à sua oração, pois a Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor
rachadamente. Não esqueça isso. Guarde isso. Número 3, a Bíblia diz que eram graúdas. As espigas de trigo não eram raquíticas, miúdas. Neste sonho e neste texto, elas eram graúdas. Aqui aparece a beleza das espigas graúdas. Algumas pessoas se acham incapazes de ser alguém, de ser próspero, de viver uma vida abençoada em todas as áreas. São como os espias que se sentiram como gafanhotos quando Josué os enviou. Deus tem coisas grandes para dar àquele que tem uma grande fé, um grande ideal. Seu ministério não pode ser raquítico. Sua vida espiritual não pode ser rasa. Seus sonhos não podem ser miúdos. Sua vida como pregador não pode ser superficial. A revelação aqui é que o nosso ministério tem que ser graúdo, a nossa vida espiritual com Deus tem que ser graúda. A nossa vida de intimidade com Deus tem que ser graúda, a nossa vida de comunhão com Deus tem que ser graúda. Ministério raquítico não serve. Vida espiritual rasa não serve. Você está começando a me entender agora ou não? Número 4, a Bíblia diz que eram boas. As espigas de trigo não eram ruins nem más, eram espigas de trigo de ótima qualidade, grãos de excelência. Deus tem sonhos grandes para dar aos grandes sonhadores, mas o quesito é saber que tipo de espigas você tem interesse. Deus tem o melhor. O que é bom para dar aos seus, Deus tem. O grande problema é que você valoriza o que é dos outros e desaprecia aquilo que Deus te deu. Para de invejar as espigas boas do outro. As suas também são boas. Você está começando a me entender ou não? E por último, número 5, a quinta revelação, observe que eram unidas. Pois o texto diz que ambas cresciam no mesmo pé. As espigas de trigo eram 7, mas o trigueiro era apenas um, onde todas adivinham dele. Isso nos ensina uma grande verdade sobre a unidade. Só seremos 7 perfeitos se estivermos nele. Uma das maiores deficiências da igreja cristã hoje é sobre unidade. Precisamos de um avivamento de unidade, um despertamento espiritual de unidade. Unidade entre os obreiros, unidade entre os membros, unidade nos grupos de louvor, unidade nos corais, nos vocais, unidade entre obreiros e pastores, pastores e obreiros. Se cada um for para um lado, o barco afunda, a construção acaba. Deixa de ser desunido e fica junto aos outros, porque só tem um lugar para você receber nutrientes para crescer. Por isso que a unidade é importante. A verdadeira filosofia não é se eu tenho um amigo, e sim se eu sou amigo. Você está me entendendo? Jesus orou para que todos sejam um. Unidade. Por que foi que Roma foi destruída? Porque os pés eram de ferro e barro, não tinha unidade. Porque ferro não se mistura com barro. Você está me entendendo ou não? Então, todo cuidado é pouco nessa área que eu estou te dizendo aqui. Não esquece essas 5 grandes revelações sobre as espigas do sonho de Faraó. E que Deus te abençoe, Baruch Hashem.